Fala galera dos nonos anos, tudo bem? Tranquilos? Eu estou bem. Aumentem a velocidade do vídeo e vamos corrigir a última atividade que eu passei, que é essa daqui. Como essa atividade ela é grande, se o vídeo começar a ficar grande demais, eu vou partir ele em dois, para não ficar grande como o vídeo da explicação ficou, né? Mas enfim, vamos lá começar a responder então. Eu vou. Acho que essa primeira questão aqui, ó, dá pra eu explicar ela para vocês sem utilizar o quadro. Eu creio que sim. Bom, ele fala o seguinte aqui na número um: observe a figura e determine os pontos, ou seja, dê as suas coordenadas. Então ele quer que você informe as coordenadas desses quatro pontos que estão aqui. Vamos começar pelo ponto A. Aí aqui está, né, o ponto A. Observe que para as coordenadas dele, a gente vai colocar elas dentro desse parênteses. O primeiro número que aparece aqui no parênteses, ele sempre se refere a esse eixo horizontal aqui que nós estamos chamando de x. Então é a posição do ponto A nesse eixo horizontal. O lado direito aqui do parênteses vai ser sempre a posição do ponto no eixo vertical que nós estamos chamando de y. Então, no caso aqui do ponto a posição dele no eixo x é 3. Então você vai colocar um 3 aqui, ó, nesse lado esquerdo do parênteses. Dentro do parênteses do lado esquerdo. A posição do ponto A no eixo y é 1. Então você vai colocar do lado direito, dentro do parênteses, o número 1. Então as coordenadas do ponto A é 3 e 1. Ok? Vamos agora para o ponto B. Qual é a posição do ponto B em relação ao eixo x? É 5. Então você vai colocar aqui dentro do parênteses do lado esquerdo o número 5. Qual é a posição dele em relação ao eixo y? Bom, observe que o ponto B ele não está nem acima do eixo x e nem abaixo. Ele está exatamente acima do eixo x. Isso significa que ele é zero em relação ao eixo y. Porque ele não está nem acima nem abaixo, então ele é zero em relação ao eixo y. Então você vai colocar zero do lado direito dentro do parênteses. Então as coordenadas do ponto B é 5 e 0. As coordenadas do ponto C, quais serão? Qual é a posição do ponto C em relação ao eixo x? Em relação ao eixo x, ele não está nem à direita do eixo y, nem à esquerda. Ele está exatamente aqui no meio, então ele é zero em relação ao eixo x. Então você coloca aqui zero dentro do parênteses do lado esquerdo. Qual é a posição dele em relação ao eixo y? Ele está exatamente em cima do menos 2, então é menos 2 a coordenada y dele. Então as coordenadas do ponto do ponto C é 0 e menos 2. Quais são as coordenadas do ponto D? Qual é a posição dele em relação ao eixo x? É menos 3. Qual é a posição dele em relação ao eixo y? Menos 4. Então você vai colocar aqui menos 3 e menos 4. Beleza? Agora aqui na número 2 eu já vou ter que utilizar o quadro. Desenhe um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais e marque os pontos. Marcar esses pontos que estão aí. Beleza, então vamos lá o quadro para eu desenhar um plano cartesiano. Vou diminuir o lápis aqui porque tá ficando estranho.
Bom, galera, então vamos colocar aqueles pontos da número 2 aqui no gráfico. Deixa eu só anotar eles aqui. Bom, então está aí os pontos. Vamos começar com o ponto A. Então, o ponto A ele tem coordenadas -1 e 2. Lembre-se de novo que o primeiro número que aparece no parênteses é a posição no eixo x e o segundo é a posição no eixo y. Não se esqueça disso. Então, a posição dele é -1 aqui no eixo x e vai até o 2 positivo no eixo y. Então, aqui está o ponto A. Agora vamos para o ponto B. Ele é -3 no eixo x. Então ele sai aqui do -3 no eixo x e vai até o 3 positivo no eixo y. No caso, ele é esse ponto aqui. O ponto C, ele é 4 no eixo x e 4 no eixo y. Ficou um pouco torto aqui. Então tá aí o ponto C. O ponto D, ele é 0 no eixo x. O que isso significa? Ele não vai estar nem aqui à direita, nem à esquerda do eixo y. Ele vai estar exatamente em cima do eixo y. Em qual lugar do eixo y? No 3. Ele vai estar exatamente aqui em cima do ponto 3. Então, esse é o ponto D. Deixa eu escrever o nome desses pontos aqui. Esse aqui é o A. Esse aqui é o B. Esse aqui é o C. E esse aqui é o D. Agora vamos para o ponto P. O ponto P é -1 no x e -5 no y. Então ele sai aqui do -1 e vai até o -5. O ponto N é 0 no x, ou seja, vai ficar em cima do eixo y, e ele é -4 no y, então vai ficar em cima aqui do -4. Então deixa eu colocar aqui, isso aqui é o ponto P, e isso aqui é o ponto N. Agora vamos para o ponto R. Ele é -4 no x e 0 no y. 0 no y, ele não vai estar nem acima nem abaixo do eixo x, vai ficar em cima do eixo x. E ele vai ficar na posição 4, -4 aqui no eixo x, então ele vai ficar exatamente aqui em cima. Esse é o ponto R. E temos também o ponto T, que é -4. Ah, o ponto T repetiu, aí vocês podem desconsiderar isso aqui, tá? Ele repetiu, é o mesmo ponto do R, não tem como colocar dois pontos no mesmo lugar. Então pode desconsiderar essa H aí. Então tá aí, galera, essa é a resposta do número 2. Vamos para o número 3. Faça o gráfico da função constante dada por y igual a -3 com domínio R, ou seja, os elementos do eixo x serão números positivos, serão números reais. Muito bem, então vamos lá. Então o exercício quer que a gente construa o gráfico da função y igual a -3. Quando ele fala que o domínio é R, significa que aqui no eixo x você pode colocar qualquer número real. Então, -3, -2, 3,5, raízes quadradas, números fracionários. Agora, se ele falasse que os números racionais é números inteiros, por exemplo, aí você não poderia colocar números quebrados, números com vírgula, porque nos números inteiros não tem números com vírgula. Muito bem. Então, vamos desenhar aqui o plano cartesiano.
Tá parecendo que o vídeo não vai ficar muito grande, não. Que bom, né? Lembre-se de tentar manter uma coerência entre os espaçamentos aqui, tá? Para que o seu gráfico não fique prejudicado. Opa, tô colocando números negativos aqui em cima. Não precisa preencher demais, tá? Se você não vai usar aqueles números, não tem necessidade. Esse traço aqui. Então vamos lá, galera. Primeiro eu vou mostrar para vocês como que se constrói esse gráfico utilizando aquela tabelinha que a gente monta. Então, vou montar uma tabelinha aqui. O que que a gente vai fazer? Como o gráfico de uma função constante é uma reta, a gente precisa de apenas 2 pontos aqui no gráfico para determinar uma reta. Porque uma vez que eu tenho 2 pontos, só existe uma reta que passa por eles. Então, eu preciso só de 2 pontos para determinar uma reta. Como encontrar 2 pontos associados a essa função aqui? Você vai jogar valores de x nela e encontrar o y correspondente. Então, quando eu jogo um valor para x e encontro o y correspondente, eu encontro um ponto. Então, vou ter que fazer isso 2 vezes para encontrar 2 pontos. Porém, essa equação, essa função, ela não tem x. Ela não tem um x aqui, ó. Por isso que ela é uma função constante. Independente do valor de x que eu jogar aqui, o y vai continuar sendo menos 3. Porque não tem um x aqui. Por exemplo, se tivesse um x aqui e eu fosse jogar o 2, aí no lugar do x eu iria colocar 2, iria ficar 2 vezes menos 3, o y seria menos 6. Mas como não tem x, não tem lugar para eu jogar os números aqui do x aqui, ó. Então o y sempre vai ser menos 3. Então, por exemplo, se eu jogar o 1, não vai ter lugar aqui para colocar o 1, o y vai ser menos 3. Se eu jogar o 2, não vai ter lugar aqui para eu colocar o 2, o y vai continuar sendo menos 3. Então, qualquer número que eu jogar ali vai ser menos 3. Por isso que a função é constante. Então, aqui ó, eu tenho 2 pontos. Eu tenho um ponto de coordenadas 1 e menos 3 e tenho um ponto de coordenadas 2 e menos 3. Professor, eu tenho que jogar aqui no lugar do x só 1 e 2? Não, você joga qualquer número. Como ele falou que o eixo x é formado pelos números reais, então você pode jogar qualquer número real aqui. 2,5, 3 sobre 2. Só que eu prefiro jogar números simples, né, mais fáceis de trabalhar. Então vamos colocar esses pontos aqui no gráfico. Então o primeiro ponto, ele sai do eixo x no 1 e encontra o y no menos 3. Segundo ponto, ele sai do eixo x no 2 e encontra o y no menos 3. Agora que eu tenho esses 2 pontos, basta passar uma reta por eles. Então vamos passar essa reta. Então vou passar uma reta por eles. E tá aí o gráfico da função. Y igual a menos 3. Beleza? Ficou um pouco torto, né? Acho que é porque também o eixo x está um pouco torto. Mas é isso aí, é difícil de fazer certinho, né? Mas lembre-se que era para estar tudo 100% reto aqui, tá? Então, galera, é isso, ó. Se fosse y igual a menos 2, você teria uma reta vertical passando aqui pelo menos 2. Se fosse y igual a menos 1, você teria uma reta aqui passando pelo menos 1. Se fosse y igual a 3, você teria uma reta passando aqui pelo 3. Beleza? Então, o gráfico da função constante é bem simples de ser desenhado. E por que é constante? Porque independente do valor do x, o y continua o mesmo. Então, olha só, quando o x for 3, a gente já sabe aqui pelo gráfico que o y vai ser menos 3. Se o x for 4, o y vai continuar sendo menos 3. Qualquer valor de x aqui, ó, o y sempre vai ser menos 3. Por isso que é uma função constante. Então, beleza.
Vamos agora fazer a questão 4. Então vamos aproveitar um pouco aqui do quadro. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer uma série de gráficos aqui, né, galera? Então vamos lá. Então na questão 4, o primeiro gráfico que ele quer que a gente construa é y igual a 4x. Então vamos desenhar esse gráfico então. Y igual a 4x. Já vamos encontrar os pontos, galera. Vamos desenhar a tabelinha aqui. O gráfico de uma função do primeiro grau, essa função aqui é do primeiro grau porque o x está elevado a 1 invisível. O gráfico de uma função do primeiro grau também é uma reta, então você precisa de apenas de 2 pontos para você encontrar, para você determinar essa reta. Para encontrar 2 pontos, eu vou jogar 2 valores para x e encontrar os y correspondentes. Então vamos lá. Vou começar jogando 1. Poderia jogar outro número, mas eu acho mais fácil trabalhar com 1. Então vou jogar o 1. Se eu jogar 1, vai ficar y igual a 4 vezes o x, que vai ser 1. 4 vezes 1 é 4. Então, quando o x é 1, o y é 4. Pronto, já tem um ponto aqui, ó, de coordenadas 1 e 4. Agora eu vou jogar o 0, porque se eu for jogar o 2, o y vai ser 8, eu vou ter que desenhar um eixo y muito grande. Então vou jogar o 0. Se eu jogar o 0, no lugar do x, vai ficar 4 vezes 0, que dá 0. Então, quando eu jogo 0, o y também é 0. Então, isso vai me dar um ponto 0 e 0. Pronto. Tenho 2 pontos. Já consigo determinar, já consigo construir o gráfico. Vou desenhar uns gráficos mais simples, menores, para a gente aproveitar mais o quadro. Eu vou colocar poucos valores, porque a gente não vai... Por esses pontos que eu encontrei, eu não vou precisar usar algumas partes aqui. Então, não precisa ficar colocando muitos números. Então, ó, o primeiro ponto, ele é 1 no x e 4 no y. Então, ele sai aqui do x no 1 e encontra o y no ponto 4. O segundo é 0 no x e 0 no y. Então, ele fica exatamente aqui no meio. Ó. Bom, agora que eu tenho esses 2 pontos, basta passar uma reta por eles, que está tudo certo. Então, fica assim o nosso gráfico. Beleza? Galera, quando a função ela tem apenas um número multiplicando, tem um número aqui multiplicando o x e não tem nenhum número sozinho aqui, ela é chamada de função linear, tá? Então essa função aqui ela é linear. Ela é uma função do primeiro grau, só que ela é do tipo linear. Como o número que acompanha o x, que a gente chama de coeficiente angular, é positivo, a nossa reta é crescente. E como o número que fica sozinho aqui a gente não tem, portanto ele é zero, a reta teria que cortar o eixo y no ponto zero, como acontece aqui mesmo. Tá? Vamos agora para a letra B. Letra B é y igual a 1. Então é uma função constante, né? Então eu nem vou desenhar a tabelinha porque eu acho que vocês já entenderam, né? Se o y é igual a 1, ela vai cortar, ela vai ser uma reta horizontal passando pelo y igual a 1. Então vou cortar aqui, ó, o 1. Ela vai ser uma reta aqui que passa por esse 1. Então esse é o gráfico dessa função.
Beleza? Vamos agora para a letra C. Y igual a 3 mais x. Vamos montar a nossa tabelinha e tentar encontrar dois pontos. Vamos jogar um valor para o x, vou jogar algum. Se o x for 1, vai ficar y igual a 3 mais 1. 3 mais 1 é 4, então o 4 é a imagem do 1. Quando o x é 1, o y é 4. Vamos jogar agora o 0. Não, o 0, vamos jogar o 0. Poderia jogar o menos 1, né? Vamos jogar o 0. Se eu jogar o 0, qual vai ser o valor do y? Vai ficar 3 mais 0, que é 3. Então, o 3 é a imagem do 0. Então, temos aí nossos dois pontos. Temos um ponto de coordenada 1 e 4 e um ponto de coordenada 0 e... Opa, eu coloquei 0 aqui, é 3, hein? Aí. Então, a gente tem um ponto aqui de coordenadas 1 e 4 e um ponto de coordenadas 0 e 3. Muito bem. Olha só, galera, como o número que fica sozinho, sem o x aqui é 3, significa que a reta vai ter que cortar o eixo y no ponto 3, tá? Na posição 3. Beleza, vamos desenhar o nosso gráfico. Aqui no eixo y a gente vai ter que ir até o 4. Vou colocar só o menos 1 aqui nos negativos aqui, porque a gente não vai usar eles por esses pontos que eu coloquei. Bom, acho que já tá bom assim. Então vamos lá. O primeiro ponto é coordenadas 1 e 4. Então ele sai do eixo x no 1 e encontra o y no 4. Próximo ponto é 0 e 3. Então ele é 0 no x, significa que ele não está nem à direita nem à esquerda em relação ao eixo y. Ele vai ficar exatamente acima do eixo y. E ele é 3 no eixo y, então ele vai ficar aqui, ó. Então, a gente liga uma reta aqui. E está aí o nosso gráfico. Conforme eu falei para vocês, a reta tinha que cortar o eixo y no ponto 3, porque o coeficiente linear aqui é 3. Como o número que acompanha o x, que aqui no caso é um invisível, ele é positivo, a reta é crescente. Bom, já ocupamos o nosso quadro, vamos ter que apagar, né? Deixa eu dar uma enfeitada aqui no quadro. Muito bem, vamos agora para a letra... Deixa eu ver que letra que é. A F. Vixe, essa aqui eu já fiz, né? Fiz umas lives aí. Mas pode ser que tenha alguma turma que eu não cheguei a fazer essa live respondendo essa. Então é f de x igual a menos 2x mais 5. Então vamos montar a nossa tabela. E lembre-se que o f de x é a mesma coisa que y, tá? Então vamos jogar valores aqui nessa função. Vou jogar o número 1 de novo. Então, se o x for 1, qual vai ser o valor do f de x, que é y? Então vai ficar f de 1. Onde tiver x, vou colocar 1. Vai ficar menos 2 vezes 1, mais 5. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Fica menos 2 mais 5. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que é o do 5, e subtrai. 5 menos 2, 3. Então dá 3 positivo. Vamos jogar agora o 2. Poderia ser qualquer outro número, tá, galera? Vocês que escolhem aí.
Então, se eu jogar o 2, vai ficar f de 2 menos 2 vezes 2. Lembrando que esse fx aqui, entre parênteses, se chama f de x, tá? Você tem que falar f de x. Mais 5. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Fica menos 4 mais 5. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que é o do 5, e subtrai. 5 menos 4, 1. Então, deu 1. Bom, tem os dois pontos. O primeiro ponto tem coordenadas 1 e 3, o segundo tem coordenadas 2 e 1. Então, vamos desenhar o nosso gráfico agora. Eu vou desenhar o eixo X bem aqui embaixo, porque eu vou precisar de um espaço grande aqui no Y, porque ele vai vir até o 3 aqui, ó. E é interessante eu escrever o 5 também, porque ele vai cortar o eixo X 1.5. Então, como não tem nenhum número negativo aqui no eixo Y, não tem por que eu ficar estendendo aqui para baixo, tá? Então, 1, 2, 3. Vou colocar um aqui só para falar que eu não coloquei. Estender um pouquinho aqui para baixo. Aí aqui eu vou ir até o 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lembre-se que coeficiente linear, que é esse número que fica sozinho, é 5. Então a reta vai cortar o eixo y no ponto 5. Então vamos colocar o primeiro ponto, que é coordenadas 1 e 3. Então ele sai do eixo x no 1 e encontra o y no 3. Próximo ponto é 2 e 1. Sai do eixo x no 2 e encontra o y no 1. Agora vamos passar a reta por esses pontos. Vixe, esse y tá atrapalhando aqui, galera, mas é isso aí, viu? Então está aí, pessoal. Cortou o eixo y, né? Como deveria. Passou pelos dois pontos, então tá aí. Como o coeficiente angular, que é o número que acompanha o x, está negativo, a reta é decrescente. Estão se sentindo bem? Eu creio que sim, né? Bom, vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Então a próxima é a letra E. Veio esse A letra E é f de x igual a menos x. Então vamos montar a nossa tabelinha aqui. Então vamos jogar valores lá, né? Se o x for 1, qual vai ser o valor do f de x, que é y? Vai ficar f de 1, no lugar do x eu coloco 1, vai ficar menos 1. Então o y é menos 1 quando o x é 1. Se eu jogar o 2, vai ficar 2 igual a menos 2. Pronto, encontrei os pontos. Os pontos são 1 e menos 1 e 2 e menos 2. Então vamos lá. Então o primeiro ponto ele é 1 no x e menos 1 no y. Então ele sai aqui do x no 1 e encontra o y no menos 1. Então está aqui o nosso ponto. O segundo ponto sai do eixo x no 2 e encontra o y no ponto menos 2. Como
O coeficiente angular, que seria um número que ficaria sozinho aqui, ele não está aqui, é porque ele é zero. Então a reta tem que cortar o eixo y no ponto zero. Então vamos colocar a nossa reta. Ela está um pouco mal posicionada. Fica assim o nosso gráfico. Tudo bem? Está cortando aqui o eixo y no zero. O coeficiente angular, que aqui no caso é -1, que acompanha o x, está negativo, então a reta é decrescente. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp. Até a próxima. Falou!